Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima, sexta assim, aqui na sua rádio Savana 100.2. Estamos em direto também no Facebook, onde discutimos os temas que marcaram esta semana. E esta semana vamos olhar para Cabo Delgado, que é um tema incontornável aqui neste programa. Vamos olhar também a reunião de Pretória sobre o futuro da SAMIM, que vai acontecer na outra semana. E vamos também comentar sobre a crítica da observação eleitoral da União Europeia, que esteve aqui esta semana em Maputo. Fernando Lima, boa noite. Cá estamos nós para mais um ponto de Fernando Lima. Uma semana também que as redes sociais de Fernando Lima, sempre elas estiveram em alvoroço por causa das taxas municipais. E aparentemente não estiveram muito bem, porque parece que desinformaram mais do que informaram. Do que informaram. É interessante ver que o Conselho Municipal e os seus amigos lançaram uma contraofensiva. Eventualmente as contraofensivas são sempre mais reativas do que ativas. De qualquer forma, mostrou que o Conselho Municipal está atento e não tem esta atitude de mão pesada que é habitualmente o estilo das estruturas da Frelimo. De qualquer forma, o Conselho Executivo tem que ser muito cauteloso sobre estas questões, porque as pessoas estão a vir de uma situação do Covid, foram muito massacradas pelas restrições e pelas limitações do Covid, as empresas, as pessoas individuais e, portanto, e com sobretudo este não lhe vou chamar fantasma, porque não é um fantasma, é uma ameaça real do aumento dos combustíveis. E aqui há mais uma vez também um grande oportunismo em relação ao debate sobre os combustíveis, quando o governo já soma qualquer coisa como 100 milhões de dólares de dívida às gasolineiras, mas ainda há quem argumente que não era este o momento oportuno para se aumentarem os combustíveis. E a questão, sem desviar do assunto, o problema é que nós não sabemos o dia de amanhã, mas a perspectiva não é de que os preços vão baixar, é de que os preços tendem a aumentar, porque não há sinais de que a guerra vai acabar amanhã. Muito bem, Fernando Lima, antes de entrarmos para os temas que elencamos para o dia de hoje, vamos ao seu tema de semana, que é o posicionamento do Observatório das Mulheres sobre a nova ministra dos Combatentes. Aqui também, mais uma vez, vai entrar as redes sociais. Absolutamente. A ministra esteve na ribalta, mais por questões negativas do que por questões positivas. E eu anoto, por exemplo, que uma parte dos jornais que publicaram a imagem da ministra o fizeram a partir das imagens mais ou menos sexistas que foram tiradas das redes sociais. Sem entrar no mesmo diapasão, é óbvio que esta é uma mulher muito vistosa, não é alguém que põe uma pessoa indiferente, homem ou mulher, mas não me parece que a senhora Josefina Mpela foi ao governo por ser vistosa. E é este o ponto que o Observatório das Mulheres, e com a subscrição de mais 2 dezenas de organizações, critica, ou seja, o escrutínio sexista desta nova ministra, sendo habitual já em ocasiões anteriores que as ministras, portanto, as pessoas do sexo feminino que são selecionadas para o governo são objeto de um escrutínio e de um certo tipo de comentários que
os seus colegas do sexo masculino não têm nem esse escrutínio, nem esses comentários. E aí eu estou completamente de acordo com o Observatório das Mulheres, inclusivamente também não posso estar de acordo com a forma como as câmaras de televisão acompanharam a nova ministra na cerimónia da tomada de posse. Dito isto, não está em causa se esta nova candidata no Conselho de Ministros é competente ou não, se vai ou não resolver os problemas, mas também é lamentável determinados lobbies, nomeadamente dos antigos combatentes, que acham que este lugar é um lugar cativo para as suas hostes. Não tem que ser assim, e a questão é, devemos sim estar atentos ao desempenho desta nova ministra. Acho que o Presidente foi muito assertivo, não nesta questão de deixem-nos trabalhar isso. Ok, nós deixamos trabalhar os ministros, mas também temos que estar atentos e críticos ao desempenho dos Temos o direito de escrutinar. Absolutamente, Francisco. Ou seja, a comunicação social não passa cheques em branco à governação e ao desempenho dos ministros. De qualquer forma, e em relação a esta ministra em particular, é muito cedo para se começarem a tecer comentários, e como eu dizia, o Presidente foi muito assertivo em relação, digamos, ao caderno de encargos deste Ministério, que já o dissemos aqui várias vezes, não devia ser Ministério, nomeadamente este escândalo que é os combatentes fantasmas, e o facto de quase 50 anos depois da independência ainda haver antigos combatentes que não resolveram o problema das suas pensões, quando me parece que esta inventariação dos combatentes à data da independência não ultrapassava as 10 mil pessoas, e os combatentes decorrentes do Acordo de Paz de 1992 foram exaustivamente escrutinados, e existe uma ficha de identificação individual para cada um dos combatentes, quer do lado governamental, quer do lado da RENAMO, para que eles recebam pensões. Portanto, é verdade sim que, e nomeadamente em determinadas províncias como Cabo Delgado, também no Niassa, o facto de se ser dessa província e o facto de se pertencer a uma determinada família ou a um determinado grupo étnico é quase um passaporte para entrar dentro da... E há quem diz que há distritos inteiros em que todos são antigos combatentes. Absolutamente não. Diz-me um académico que fez uma investigação em Cabo Delgado que em determinados distritos baixou a produção agrícola. Porquê? Porque, como se costuma dizer na gíria, a população ou as famílias dos antigos combatentes acharam que era muito mais interessante comprar tudo feito do que produzir para o sustento das suas famílias. Um segundo aspecto, e eu nem sequer tinha um conhecimento exato que este Fundo da Paz também estava sobre a alçada deste Ministério. Há um grande descontentamento em relação às pessoas da RENAM que são tradicionalmente marginalizadas nestes fundos, neste fundo específico. As últimas estatísticas publicadas mostravam exatamente que eram as pessoas das tropas, ex-combatentes nas tropas governamentais e da luta de libertação, os maiores beneficiários em projeto do Fundo da Paz. Portanto, me pareceu que há uma agenda muito específica que esta senhora, que até é auditora,
tome a peito e, de uma vez por todas, clarifique isto. O que, devo dizer, eu tenho as minhas dúvidas, porque se há ministérios onde há um lobby agressivo, este é um deles. E o lobby não é só de quero pensão. E como é que está o meu processo para ter uma licença de mineração? E como é que está o meu processo para ter uma licença de pesca de capenta? E como é que está o meu acesso para ter uma concessão de madeiras? São estes lobbies todos que se desenvolvem junto desse Ministério e também, em última análise, da Aclino. Mas pronto, estamos aqui para ver o desempenho dessa ministra e, muito concretamente, eu não senti a ação do ministro que acabou de cessar na pasta dos antigos combatentes. Aliás, não completou o seu mandato. Alguma coisa ele deve ser feito ou não deve ter feito para ser ele próprio remodelado. Muito bem, Fernando Lima, vamos ao nosso primeiro tema, que é a ilha de Matemo, que está debaixo de fogo. Esteve sob fortes ataques jihadistas. Pelo menos 24 pessoas morreram de ambos os lados. Os números são contraditórios, já que fala até 18. Os combates, Fernando Lima, duraram perto de 72 horas. Isto é demonstrativo de que os jihadistas ainda estão bem ativos. É demonstrativo da atividade dos jihadistas, mas também corresponde, me parece, a uma nova resposta das forças de defesa e segurança de Moçambique. Ou seja, num registro normal, antes da intervenção das forças internacionais, a narrativa seria: acabaram as munições à força que guarnecia a ilha. Eventualmente até podia ser que não havia força a guarnecer a ilha. Acabaram os combates, pessoas massacradas, nomeadamente as estruturas locais. Neste caso, houve, vamos dizer assim, uma invasão da ilha. A invasão foi sobretudo para roubar bens alimentares. Ou seja, eles partem para a ofensiva quando é para roubar bens alimentares, estão na posição defensiva quando é para se defender. É mais ou menos por aí. Exatamente, mas neste caso os reportes que chegam é que há uma grande penúria nas bases e nos refúgios dos jihadistas e, portanto, uma parte das ações que eles conduzem nas aldeias é sobretudo, mesmo na zona de Nangad, é sobretudo para pilhar alimentação. Ora, os relatos que chegam de Matemo é: os combates duraram 3 dias, as forças de defesa e segurança moçambicanas deram uma resposta ao ataque. Houve envolvimento da SADC, ainda não sabemos que contingente, e para os números que conhecemos, houve um elevado número de baixas de ambos os lados, e, como dizes, os relatórios sobre a situação são muito dispares, porque não sabemos muito bem quais são os números exatos, porque há muita contradição. Portanto, em corolário, a zona das Quirimbas, contígua à zona de Macomia, continua a ser uma zona instável, também com Nangad, mas este registro, no que se refere aos combates, mostra uma nova atitude das forças de defesa e segurança de Moçambique. Quer-me parecer que este ataque também era um ataque onde a força jihadista tinha grandes expectativas, uma vez que foi imediatamente reportada pelos meios de comunicação
Estado Islâmico. E agora há uma grande... Temos visto o comandante-geral da polícia, Bernardino Rafael, também a dar a cara no terreno. Há uma força canina que está também no terreno para clarificar a situação. Isto mostra que também a polícia está a cumprir aquele papel de manter a ordem depois da saída dos militares, depois dos militares terem feito o seu trabalho, Fernando. Sim, portanto, eventualmente isto também já é o resultado de o treino que tem havido pelas forças ruandesas da polícia moçambicana, uma definição mais clara dos papéis da polícia e do exército no teatro de operações, embora também me parece que seja de assinalar de novo uma presença mais assídua do próprio comandante da polícia no teatro de operações de Cabo Delgado. Com os ataques que falávamos em Nangade, há uma grande pressão sobre moeda. Vimos a CNUR a avançar com os números, a dizer que desde esses ataques de janeiro, há 24 mil pessoas que se deslocaram de Nangade para Moeda, Fernando Lima. E agora os números já andam em 135 mil deslocados. Os centros foram criados na zona de Moeda já estão altamente pressionados. Esta questão e este comunicado, quanto a mim, tem algo de estratégico, uma vez que as agências internacionais habitualmente concentram a sua atenção nos campos que existem no sul de Cabo Delgado e noutras províncias. E não se fala muito da situação de Moeda. Ora, Moeda tem quase 150 mil deslocados. É um número muito grande para uma vila que tem muitas limitações em termos logísticos e, portanto, é necessário chamar a atenção deste fenómeno, que não é um fenómeno das últimas semanas, mas que basicamente abrange toda a população que foge ao conflito na parte mais a norte da província de Cabo Delgado, uma vez que Moeda, sendo uma vila fortificada com uma forte presença militar, quer do lado moçambicano, quer do lado das forças internacionais, pode à partida oferecer mais proteção a esta população que foge das aldeias, mas mesmo da vila sede de Nangade. Ora, se nas bases jihadistas há problemas de fome, o mesmo fenómeno é extensivo também aos campos de deslocados. Para além deste comunicado mais recente, há comunicados do Programa Mundial da Alimentação anteriores que davam a conhecer a situação de penúria nos campos. Há um comunicado também que mostra o braço de ferro entre o Governo e o PMA, nomeadamente os esquemas de corrupção nos campos de deslocados, ou seja, nos campos está a haver um boicote às tentativas de recenseamento por parte do PMA. O que é que o PMA está a fazer? Quer, mais uma vez, e começámos o programa a falar dos combatentes fantasmas, neste caso também são os deslocados fantasmas. E pensa-se que uma parte dos deslocados fantasmas são exatamente funcionários do governo e suas famílias que também estão em estruturas locais que apanham boleia da situação de crise e se inscrevem nestes programas de deslocados, uma vez que em muitos casos as organizações internacionais, sobretudo onde há a possibilidade de as pessoas fazerem o seu autoabastecimento, distribuem senhas e aquilo que as agências e mesmo organizações humanitárias moçambicanas denotam é
a frequência em supermercados, por exemplo, de Pemba, de pessoas que não têm nada de deslocado, e, portanto, aqui há duas situações. Ou essas pessoas obtiveram diretamente as senhas de abastecimento para irem ao supermercado, ou, tal como já foi reportado, os deslocados tentam fazer a sua pequena economia e a sua poupança, ou seja, vendem uma parte das senhas a outras pessoas para terem dinheiro vivo na mão para, por exemplo, fazerem os telhados das casas, melhorarem a sua vida nestes campos de deslocados, patrocinarem algo para os seus filhos e, portanto, a maneira de fazer isso e a falta de outro tipo de renda, os próprios, quer os kits alimentares e de utensílios agrícolas, quer as senhas para comprar comida nos supermercados, servem de moeda de troca para as pessoas fazerem algum dinheiro vivo, como se costuma dizer. Na Jordânia esteve Filipe Nunes para participar no encontro que avalia a situação de segurança no mundo. Este é um fórum que foi criado em 2015 pelo rei da Jordânia, tal processo de Aqaba, para abordar o terrorismo e as suas intercomunidades. O presidente falou do extremismo violento em Cabo Delgado. O seu combate vai fazer parte já no futuro desta cooperação bilateral que será estabelecida com o Reino da Jordânia. Fernando Lima acha que há um papel importante que a Jordânia pode desempenhar nesta luta contra o extremismo violento em Cabo Delgado. Eu acho que há um papel importante de toda a área dos só para lembrar os nossos países que Kagame também esteve lá. Exato. De países que têm uma forte componente confessional, ou seja, países onde muitas vezes a religião e o Estado são indissociáveis. E eu penso que é importante Moçambique fazer uma aproximação a esses países, uma vez que também é nesses países que muitos moçambicanos foram estudar nas suas madraças, e as madraças desses países não são sinónimo de radicalismo e de treino para ações de terrorismo. Portanto, do ponto de vista diplomático, parece-me importante. Dois, também, e em complemento daquilo que eu escutei como explicação do próprio Presidente, finalmente Moçambique começa a levar mais a sério questões que têm a ver com, eu sei que a expressão é controversa, islamismo radical, e que, portanto, é preciso especificamente fazerem-se programas de desradicalização. Há muitos países e há muitas organizações que há muitos anos que trabalham nestes programas. Me parece que tem que haver também uma abordagem muito específica destas questões em Cabo Delgado. As pessoas que estão em Miese é o principal centro prisional de Cabo Delgado, não podem ter um tratamento idêntico a alguém que é um homicida, que cometeu um roubo, um desfalque, ser tratado da mesma maneira que os chamados terroristas ou os combatentes jihadistas. Mas também das lições sobre os programas de desradicalização, há uma componente extremamente importante, que é estes combatentes têm que ser separados do outro tipo de presos, porque há uma forte componente proselitista nestes grupos. De se organizarem dentro dos próprios centros de reclusão. Dois, dentro dos próprios centros de reclusão, buscarem
novos prosélitos. Portanto, em resumo, parece-me uma abordagem muito importante. No passado, esta cooperação com estes países era, sobretudo, uma cooperação ao nível do enunciado formal, de troca de embaixadores, que habitualmente são embaixadores não residentes em Maputo, e, portanto, me parece que Moçambique está a tentar aprofundar. Claro que há aqui uma mão externa também, no sentido de encorajar Moçambique a procurar apoio destes países. A Jordânia é um aliado tradicional, para não dizer um aliado canino dos Estados Unidos da América, e muitas vezes, mesmo na frente externa e mesmo por própria intenção dos Estados Unidos, fica melhor Moçambique, por exemplo, aparecer como tendo programas de cooperação com a Jordânia do que tendo cooperação direta com os Estados Unidos da América. Vamos a um outro tema, que é a reunião de Pretória, que vai decidir o futuro da SAMIM. Isto vai acontecer entre os dias 3 e 4 de abril. Um dos pontos, Fernando Lima, desta agenda é a percepção de um relatório sobre o desempenho da SAMIM em Moçambique e o caminho a seguir com base na situação operacional que vai ser lá relatada. Claramente será prorrogado, Fernando. Em princípio, sim. Há que o debate que existe é a natureza da força. Portanto, claramente, e o Presidente não usou estes termos tradicionais em termos da operacionalidade dos programas, mas nós estamos numa fase de combate para o estabelecimento da paz. E, portanto, a questão que a própria SAMIM tem que definir é se o próximo termo de permanência em Moçambique, e os termos acho que têm sido negociados ou definidos de 3 em 3 meses, será... E este período foi decidido em Lilongwe, 3 meses até abril, mas com um espaço de até 6 meses. Exato. Então, a questão teórica e operacional em termos de referência é se, a partir de abril, o que eu duvido, se pode declarar que a missão da SAMIM é uma missão de restabelecimento da paz ou é uma missão de manutenção de paz. Parece um eufemismo, mas isto é muito importante em termos de um posicionamento ofensivo e um posicionamento defensivo. Por isso que eu digo que, no atual estágio da situação militar, sobretudo nesta zona de Macomia e na zona de Nangade, se já é possível passarmos a uma situação de manutenção de paz. O contingente sul-africano, que é o contingente mais importante da força da SADC, está neste momento a fazer a sua rotação. A rotação significa que a substituição das forças que estavam em Cabo Delgado por um novo batalhão que foi especificamente treinado para os combates de Cabo Delgado e aumentar a sua composição em meios humanos, mas também em meios de hardware, portanto mais veículos e eventualmente mais meios... Fazer aquilo que analistas sul-africanos já alertavam há 3 meses, de que é preciso aumentar a força de infantaria, é preciso reforçar os meios aéreos, porque as forças têm maior espaço para atuar e muitas vezes andam muito tempo a pé e estão vulneráveis. Não só estão vulneráveis, como basicamente a força sul-africana era composta por forças especiais, ou seja, forças de ataque sem retaguarda, ou seja, sem a tal força de infantaria que assegura a manutenção de posições. Esta reanálise da própria operação do contingente
sul-africano foi forçada pela morte de um elemento das forças especiais na zona do Chai. Eu já não me recordo, mas foi a primeira vítima das forças especiais sul-africanas em combate durante muitos anos. Isto em termos de rácios de operacionalidade nas forças especiais são coisas muito importantes, porque a mística que se tenta criar é um pouco a imagem tipo Rambo, um operacional nas forças especiais nunca morre, porque a sua preparação, a sua capacidade em combate é de tal forma excepcional que pode com alguma facilidade enfrentar forças não convencionais, como são as forças jihadistas num teatro de guerra. Muito bem, Fernando Lima, caros ouvintes e telespectadores, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores, estamos de volta à segunda e última parte dos pontos de Fernando Lima, com uma última questão sobre o Cabo Delgado. Fernando Lima, uma das críticas que é atribuída a Samim, sobretudo em Nangade, é que eles ficam apenas nas vilas, num combate nas zonas, não penetram para as matas. Se vão a uma zona, para uma determinada zona que acaba de sofrer um ataque. Fernando Lima, que falava de manutenção da paz, acha que nesta reunião de Pretória também tem que ser clarificado esse tipo de situação? Penso que o problema é mais complexo. Têm sido reportados vários problemas no contingente da Tanzânia, que é quem tem a responsabilidade dessa zona, e do pequeno contingente do Lesotho, que também está nessa região. Inclusivamente, houve algumas operações de limpeza que foram atribuídas ao Ruanda, no distrito de Nangade, exatamente por problemas operacionais do contingente tanzaniano. Portanto, eu penso que há alguns problemas que não são conhecidos em toda a sua extensão, mas que têm a ver com esta situação, para além, e isto não pode ser desculpa, como já ouvi esse tipo de desculpa para Macomia, tipo, os ruandeses fizeram a limpeza ao longo do rio Messalo e os jihadistas foram se concentrar do outro lado do rio. Mas a ideia é que as forças que ficam a sul do Messalo façam o seu trabalho, como as forças que ficam a oeste de Palma e de Mocímboa façam o seu trabalho. Portanto, eventualmente, e se a Tanzânia fizer bem o seu trabalho, coloca os jihadistas numa situação muito complicada, nomeadamente prevenindo que atravessar o Rovuma seja uma alternativa, como parece que, com algum sucesso, as forças combinadas conseguiram estancar a progressão da força jihadista para a província do Niassa. Ou seja, me parece que a não extensão do jihadismo ao Niassa não foi por desejo explícito da Ansar al-Sunna, foi porque não tiveram essa oportunidade, e depois daqueles ataques iniciais na zona de Mekula, foram de novo expulsos para Cabo Delgado, nomeadamente para a zona de Nangade. Esta semana esteve em Maputo a missão de acompanhamento eleitoral da União Europeia, que criticou a atuação da polícia nos atos eleitorais, assinalando que o comportamento dos agentes da cooperação está fora dos padrões internacionais. São críticas, Fernando Lima, recorrentes, mas que não provocam mudanças. Próximo ano teremos eleições autárquicas e a polícia e os órgãos eleitorais claramente voltarão a ser os principais atores, Fernando Lima. Sim, inclusivamente, presumo que um dos objetivos não declarados
para as próximas eleições autárquicas será eliminar por completo a presença dos partidos da oposição nas autarquias, ou seja, depois do grande sucesso que houve no enchimento de urnas e na falsificação de editais nas eleições gerais, este modelo pode ser replicado para as autarquias. Não é nada de novo. Há autênticos veteranos no aparelho das eleições, quer seja CNE, quer seja STAI, que estão treinados para fazer esse tipo de operações. Há extensões, quer nos serviços de segurança, quer dentro do Partido Frelimo, quer nas administrações locais, que complementam este tipo de atuação. Sabemos como a RENAM foi espoliada de votações em pelo menos 2 ou 3 autarquias de Nampula, mais Alto Moloco, mais Marromeu, mais Matola, e portanto me parece que teremos mais do mesmo com esta agravante que a oposição passa por uma crise nunca vista em tempos de multipartidarismo. A oposição é um autêntico deserto de ideias e deserto em termos de ações concretas. Eu não vejo a oposição em nenhum lado, nem sequer sobre o voto em relação à Ucrânia, em relação a Cabo Delgado, em relação às campanhas sexistas contra a nova ministra dos combatentes, enfim. Não sei onde está a oposição. E isto são muito más notícias para a democracia moçambicana. Acha possível, Fernando Lima, esta ideia que é defendida como elemento de transparência para esta missão da União Europeia, que defende que as atas dos resultados das eleições eleitorais de cada mês devem ser publicitadas ou publicadas no espaço web da CNE logo após o seu apuramento? E esta é uma questão das atas de onde provém grande barulho. Francisco, eu não quero ser pessimista, mas eu fiz as últimas eleições em Gaza e assisti aos delegados da União Europeia serem violentamente intimidados por agentes de lei e ordem em cooperação com os órgãos eleitorais. Portanto, a União Europeia tem uma força relativa, tem um grande impacto em Bruxelas, tem a capacidade de influenciar outro tipo de programas em Bruxelas, mas no terreno, se os moçambicanos não forem proativos nas mesas de voto, no preenchimento dos editais, na vigilância, na organização de contagens paralelas, não vale. É um esforço inglório aquilo que a União Europeia está a fazer, porque basicamente este posicionamento da União Europeia esta semana não é mais do que, digamos, amplificar aquilo que foram as críticas muito severas que foram feitas nas últimas eleições gerais, exatamente por parte da União Europeia. Uma outra nota é que esta missão manifestou preocupação com as propostas de lei de comunicação social e radiodifusão. Acham que, caso sejam aprovadas, tal como estão, podem minar o ambiente favorável da liberdade de imprensa e de expressão. É uma preocupação generalizada esta mas sim, isto é uma mensagem para dentro e para fora, porque também a comunidade da comunicação social em Moçambique está extremamente preocupada com a evolução que este processo está a ter. Se houve um saudar por parte da comunicação social da atitude tomada
na última sessão da Assembleia da República, em o Governo retirar a proposta de lei, ou a proposta para as duas leis, uma vez que o pacote inclui uma lei para a radiodifusão e uma lei para a comunicação social. Parece que as posições endureceram de novo. E isto conta-se em poucas palavras. O Governo decidiu acolher a participação de um consultor pago pela União Europeia para fazer algumas propostas em relação às propostas de lei. De algum modo, e tudo indicava que estas sugestões seriam acolhidas. Os Estados Unidos também contribuíram, não sei bem se formalmente ou informalmente, com várias propostas. Existe um documento que circulou há alguns meses atrás sobre a melhoria das nossas leis para a comunicação, mas as últimas informações é que tudo isto voltou, como se diz na gíria, à estaca zero. Não há evolução, vai-se trabalhar de novo numa proposta de lei. Voltaram à mesa das discussões intramuros. Quando eu digo intramuros, significa entre o Partido Frelimo e o Governo, da tal ameaça da ingerência externa nos assuntos de Moçambique, na necessidade de um controle mais apertado da nossa imprensa, da necessidade de um controle mais apertado de algumas iniciativas liberais por parte do próprio Parlamento e da bancada da Frelimo na última sessão. Se estamos recordados, pelo menos 2 comissões, se não 3 comissões da Assembleia da República promoveram audições de vários sujeitos importantes no processo da comunicação social, e, portanto, toda esta vaga liberal que se seguiu à proposta destas leis, que foram, mais uma vez, utilizando o jargão comum, foram cozinhadas sobretudo no Gabinfo. Já o disse aqui, que eu não me revejo naquelas propostas, uma vez que em ocasiões distintas, em reuniões públicas ou mais restritas, com outros colegas da comunicação social, fui convidado a dar o meu parecer, a minha opinião, sobre as propostas de lei, e aquilo que saiu ou aquilo que foi apresentado, quer a Conselho de Ministros, quer ao Parlamento, não corresponde aos consensos, às propostas, à própria redação inicial das leis que foram discutidas, pelo menos pela comunidade da comunicação social. Portanto, não sei se estão claramente identificados todos os atores que querem o retrocesso da comunicação social. O Gabinfo é claramente um desses bastiões. Resta saber se o Gabinfo tem, de facto, esses poderes, tem essa capacidade de lobby, nomeadamente junto da Presidência da República, por forma a influenciar que não haja mudanças, ou que a haver mudanças na atual legislação da comunicação social, elas sejam no sentido mais draconiano, mais conservador e mais controleiro da própria comunicação social moçambicana e internacional, ou seja, os correspondentes dos órgãos internacionais acreditados em Moçambique.
Nova York, Moçambique voltou a abster-se a uma nova resolução da ONU, depois de ter o feito há um mês, sobre uma resolução que condena a invasão da Rússia à Ucrânia. Os resultados de Fernando Lima foram muito próximos daqueles que aconteceram nesta primeira resolução. Algum significado? Sim, eu penso que ambos os lados têm que fazer o seu próprio TPC. Ou seja, Moçambique e os seus aliados africanos, nomeadamente os seus aliados na África Austral, à exceção da Zâmbia, todos os antigos países da chamada linha da frente, todos se abstiveram em Nova Iorque. O continente que tem mais abstenções, e desta vez foram 38 o número da abstenção, ou seja, o número das abstenções subiu. Na nossa zona, até o representante do rei de Eswatini decidiu abster-se. Portanto, a Suazilândia, que fica aqui entre Moçambique e a África do Sul, que são os seus grandes parceiros, decidiu que era mais prudente votar nas mesmas linhas dos seus parceiros. A Etiópia, que é um grande país e muito influente na União Africana, desta vez não se ausentou da sala, também se absteve, e nós conhecemos as relações estreitas que existem entre a Etiópia e os Estados Unidos, mas também ligações históricas em termos militares entre a Etiópia e a Rússia. Portanto, significa que os países, sobretudo os países da União Europeia e do G7, têm que tentar perceber melhor a razão do voto de países como Moçambique, para não ser surpreendidos e para não pensarem de uma forma muito simplista que os orçamentos para a cooperação pura e simplesmente podem ditar o voto de um país nas Nações Unidas. Mesmo que as televisões, e sobretudo as televisões internacionais, sejam completamente inundadas unilateralmente por propaganda sobre a guerra na Ucrânia, isto não tem, ou até agora não alterou, o sentimento que é parte também das sociedades ativas no continente africano, de que isto não é um conflito dos africanos, este é um conflito entre os europeus, independentemente se as superpotências estão ou não envolvidas, se as superpotências se têm ou não pronunciado sobre este conflito. Mas em Moçambique, tal como noutros países africanos, entre as elites tem havido muito ênfase, por exemplo, da forma como os africanos que estudavam na Ucrânia foram tratados, quer na Ucrânia, quer nos países limítrofes, Polónia, Hungria, Roménia, Moldava e Eslováquia, e também a forma como os refugiados ucranianos são recebidos nos países vizinhos, por oposição à forma humilhante como são tratados os refugiados que atravessam o Mediterrâneo em busca de um porto seguro na Europa. Isto são palavras muito duras, que de modo algum procuram esconder o drama humanitário que se vive na Ucrânia e também a violação do direito internacional, que é a decisão unilateral da Rússia invadir a Ucrânia. Mas aquilo que eu estou a tentar fazer é um exercício para compreender o racional de países como Moçambique,
ao votar pela segunda vez nas Nações Unidas pela neutralidade e pelo facto de, no continente africano, haver um nível tão elevado de abstenções. Por causa disso, do continente africano haver este nível tão elevado de abstenções, o Instituto Tony Blair, do antigo primeiro-ministro britânico, defende que tem de haver tem que se fortificar o lobby nestes países sobre influência russa em relação à guerra na Ucrânia. Daí essas movimentações, Fernando Lima, de embaixadores ocidentais, sobretudo aqui em Moçambique. Vimos o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que esteve cá, deu um puxão de orelha, mas muito diplomático. Mas quem foi muito forte foi o embaixador alemão. Sim, o embaixador alemão, o embaixador americano, a reunião dos embaixadores com a ministra dos embaixadores da União Europeia e do G7 com a ministra dos Negócios Estrangeiros. Portanto, os países ocidentais, de um modo geral, estão a fazer o seu TPC, embora, na minha percepção, estejam algo desorientados, porque ainda estão na fase de compreenderem porque que Moçambique votou assim, uma vez que, e ao contrário do que diz o Instituto Tony Blair, não é influência da Rússia. Não tenho nenhuma indicação de que a Rússia pressionou Moçambique. A Rússia não tem meios para pressionar Moçambique. Por exemplo, a China tem muito mais argumentos para pressionar Moçambique do que a Rússia. Portanto, se tentarem ver Moçambique com uma zona de influência russa, isto é uma análise totalmente errada e totalmente não fundamentada. Não me parece, e a minha posição individual não tem nada a ver com a posição do governo de Moçambique, mas não sinto que a diplomacia de Moçambique é orientada por Moscovo ou que o governo de Moçambique está na órbita do governo russo. Por exemplo, parece-me, e dada a importância da África do Sul, aliás, a África do Sul teve um papel muito interessante na última reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas, tentando passar uma resolução alternativa em que não se mencionava o nome da Rússia, mas condenando a crise humanitária que neste momento se está a viver na Ucrânia. Na África do Sul houve sim uma preocupação de Vladimir Putin em relação ao voto da África do Sul, à posição que eventualmente a África do Sul podia tomar. A África do Sul é um membro dos BRICS. O BRICS é o outro grupo económico de que faz parte a Rússia, a Índia, o Brasil e a China. E, portanto, daí que também na África do Sul, e eu não vejo isto como um modelo de organização. Num primeiro momento, a ministra dos Negócios Estrangeiros da África do Sul condenou a invasão russa, para, num segundo momento, e por decisão do presidente Cyril Ramaphosa, a África do Sul mudou de posição, depois de Vladimir Putin ter ligado para Ramaphosa e de África do Sul, de algum modo, entreter ambições de que poderia ser um dos mediadores do conflito na Ucrânia. O governo já autorizou, deu o go-ahead a este negócio de venda da mina de carvão da Vale para a Indiana Vulcan Minerals. É apenas uma formalidade. Sim, há muito que isto estava decidido. A Vale estava à espera também desta decisão há meses. Eu tenho duas questões que me parecem muito idealistas em relação a esta questão. Eu li em algum lado que Moçambique estava à espera das mais-valias desta transação. Ora,
Este comunicado do ministro também frisa isso, que a Vale tem 10 dias para pagar esta mais-valia. Isso significa que existe. Eu estou muito curioso para conhecer essa mais-valia, uma vez que os passivos da Vale foram todos transitados para a Vulcan, porque tal como a transação de $1 da Mitsui para a Vale é uma transação simbólica, ou seja, a Vale assumiu todos os passivos da Mitsui, também a Vulcan vai assumir os passivos da Vale. Não sei se esses passivos depois serão colocados na mesa das negociações com o governo de Moçambique, mas se tal acontecer, os 2 milhões são apenas uma porção simbólica em relação à transação, como agora esqueço-me qual foi a última transação. Houve uma transação internacional recente em que uma parte pagou à outra 50 milhões. Esqueci qual foi essa. É da Riversdale. Não. É uma transação mais recente. De qualquer forma, 50 milhões e portanto, esqueço-me de facto de qual foi a transação. Não cobre os ativos transacionados. Uma segunda questão, e que também me parece muito idealista, em relação às organizações da sociedade civil, e de algum modo contraditório, é tentarem pressionar com algum desespero de causa a Vale a assumir todos os compromissos em relação às comunidades de Tete e de Moatiza em particular, antes de se ir embora, quando os advogados da Vale argumentam que, havendo esta transação, todas as responsabilidades que anteriormente estavam cometidas passam para o novo comprador. Passam para o comprador, mas a Vale, apesar de ter feito a transação, vai permanecer em Moçambique, pelo menos até ao fim deste ano, para exatamente acompanhar todo o processo de transição para a Vulcan e, portanto, não vai desaparecer. Mas, e aquilo que nós sabemos e sentimos, há da parte da comunidade, das ONGs envolvidas no apoio às comunidades de Tete, o sentimento que a empresa indiana não vai honrar nem de longe nem de perto os compromissos da Vale. A Jindal tem notoriamente desrespeitado sistematicamente as comunidades em Tete. Os trabalhadores da Vale, inclusive, e isto já aconteceu em relação a outras organizações, portanto, tentaram fazer com que os seus contratos de trabalho terminavam com o término da operação da Vale em Moçambique, logo sendo indemnizados, e logo a seguir eram reempregos pela Vulcan, ou seja, os próprios trabalhadores queriam fazer as suas próprias mais-valias. Ora, aquilo que acontece, e me parece do ponto de vista legal correto, as obrigações contratuais da Vale passaram para a Vulcan, logo os contratos de trabalho dos trabalhadores da Vale são válidos também para a Vulcan. Claro que daqui a uns meses estou certo que a Vulcan vai começar a diminuir força de trabalho, mas mais uma vez também aí se aplicam as cláusulas constantes da lei do trabalho e dos contratos que cada trabalhador estabeleceu com a Vale, a Vulcan. Também acho que é importante de dizer
governo tem-se mostrado muito preocupado com esta transição e as preocupações do governo, que são as preocupações, neste caso, de muitos moçambicanos, é também nesse sentido. Nem de longe, nem de perto, a Vulcan vai honrar os compromissos. É uma má notícia para a economia moçambicana, para a população de Tete e para os trabalhadores da Vale que esta transação tenha sido feita e que o interlocutor, o novo interlocutor do governo de Moçambique, seja esta empresa. Muito bem. Fernando Lima, caros ouvintes e telespectadores, chegamos ao fim do programa de hoje, onde comentamos sobre este ataque na ilha de Matemo, em Cabo Delgado. Olhamos também para a reunião da outra semana da Pretória, que vai decidir o futuro da SAMIMI. As críticas da missão de observação da lei eleitoral que esteve esta semana em Maputo, e esta posição de Moçambique, posição de Moçambique que voltou a abster-se numa nova resolução da ONU. Eu sou Francisco Carmona, André dos Santos e Leque Vilanculos encarregaram-se da parte técnica. Boa noite, até 2 a 7 dias.